Fala rapaz, beleza? Como adaptar uma embalagem grande para as novas regras da Anvisa? Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar aqui para vocês como pegar uma embalagem de rosquinhas e adaptar ela aqui no meu Corel para as novas regras da Anvisa. Uma embalagem que tem mais de 100 centímetros quadrados de frontal para colocar aí a nova tabela nutricional no verso e o selo FOP com 2 nutrientes. Sejam muito bem-vindos ao canal Rapaz do Design, eu sou o Márcio Maguari e por aqui nós vamos falar de muito design gráfico para iniciantes, trabalhando no CorelDRAW e no Photoshop. Então, se estes dois assuntos te interessam, não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar aí o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu colocar uma dica nova por aqui, você vai ser avisado. Aproveita também e já deixa aquele like aí para fortalecer o canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar aí novamente de embalagens e as novas regras da Anvisa. Inclusive aqui no canal tem uma playlist com várias dicas sobre esse assunto, que eu vou deixar o link aqui no card aqui em cima. Depois dá uma passadinha lá, que é uma playlist bem legal também. Mas vamos abordar aqui o assunto no vídeo de hoje de embalagens grandes. O pessoal tem me perguntado aí como é que faz para incluir a tabela nutricional e o selo FOP, né, com 2 nutrientes em embalagens que tem um frontal maior aí que 100 centímetros quadrados, de 200 a 300 centímetros quadrados. Então eu fiz aqui uma embalagem fictícia de rosquinhas de coco e vou acrescentar aí a tabela e esse selo frontal e mostrar para vocês o passo a passo direto aqui no meu CorelDRAW. Mas então chega de enrolação e bora lá pro vídeo, vamos lá! Já tô com um mockup aberto aqui da embalagem de rosquinha de coco que eu criei aqui, pessoal. Então, eu fiz aqui como se fosse um trampo de faculdade, hein, pessoal? Nada disso aqui existe. Eu só fiz para exemplificar aqui na aula para vocês. Então, não vão pegar esses dados de rotulagem aqui para utilizar nas embalagens do cliente de vocês. Sempre peçam para o seu cliente todos os dados de rotulagem, ou para o engenheiro de alimento, ou empresa regulatória que trabalha para o seu cliente. Peça tudo que vai descrito e escrito na embalagem pro seu cliente. Não uso o que está aqui no meu arquivo aqui, que é só exemplificando aqui para vocês como é que é o processo aí de inclusão da nova tabela da Anvisa e do novo selo lá com 2 nutrientes aí. E hoje eu vou mostrar como é que faz isso na embalagem quando tem mais de 100 centímetros quadrados de frontal. Mas vamos lá. Então eu criei aqui essa marca fictícia Roskine, fiz essa embalagem aqui para exemplificar aqui na aula para vocês. E agora vamos pegar, a gente está vendo aqui que ela tem aqui a tabela nutricional antiga, né? Não tem a tabela nutricional nova conforme as novas regras da Anvisa. E vamos supor que essa embalagem de rosquinhas aqui, ela tem um alto teor de gorduras e açúcares. Então, eu vou pegar aqui a embalagem, a arte da embalagem e vou fazer essa adaptação aqui, pessoal. Então, como é que a gente faz essa adaptação aqui? Primeiro aí do frontal, do selo FOP. A gente vai pegar e vai calcular quanto tem o frontal da embalagem. O frontal da embalagem é como ela é vista na gôndola, pronta, depois de pronta, fechadinha, que tá lá no supermercado, do jeito que tá aqui do lado direito, pessoal. Esse é o frontal da embalagem, sem contar a área de solda, só ali de cima até aqui embaixo ali onde tá o splash receita da vovó, até o G do 1 kg ali. Então, o que eu vou fazer? Aqui na arte da embalagem, eu vou ver quanto que tem aqui a largura do frontal, que já tem aqui na marcação da minha planta técnica. Então, aqui em cima tá lá, ó, 156 milímetros. Então, eu vou marcar isso daqui, 156 milímetros, e aí o cálculo da área frontal da embalagem é em centímetros quadrados. Então, 156 milímetros é equivalente a 15,6. Vamos pegar, abrir a calculadora aqui e já vamos fazer a continha. Para calcular em centímetros quadrados, a gente vai fazer a conta da
largura vezes altura. Então, tem 156 milímetros de largura, que é equivalente a 15,6 vezes a altura. A altura, pessoal, tá aqui do lado também. Tem 190 milímetros, é equivalente a 19 centímetros. Então, vamos multiplicar lá por 19 centímetros. É igual a 296,40. Então, a nossa embalagem de rosquinha de coco aqui da Roskini, essa que eu inventei aqui, tem 296,40. Vamos até colocar isso aqui em cima do nosso frontal para não esquecer. Então, pessoal, o frontal da nossa embalagem tem 296 centímetros e 40. Então, ele tem mais de 100 centímetros quadrados. Aí tem uma apresentaçãozinha que eu sempre compartilho aí com vocês, que tem aqui a regrinha de centímetros quadrados para poder calcular o selo frontal. Então, aqui ó, na página, vamos passar aqui na página 7. Na página 7 aqui desse arquivo, e depois, pessoal, não se preocupem que eu vou compartilhar novamente esse arquivo com vocês lá no nosso grupo do Telegram. Acessa aqui embaixo depois na descrição o grupo do Telegram, que os arquivos, esse arquivo aqui da apresentação da Anvisa, da tabela, do selo, eu vou compartilhar novamente lá com vocês. Acesse e baixa lá depois. Lá tem mais de 100 arquivos de vários assuntos gratuitamente para vocês baixarem. Acessa lá que ajuda bastante. Então, a gente vai ver aqui, quando tem acima de 100 centímetros quadrados, quanto é que o selo frontal lá, o selo FOP com 2 nutrientes, tem que ocupar dessa parte da frente da nossa embalagem. Se você verificar aqui na tabelinha que tem nessa apresentação, ela fala que acima de 100 centímetros quadrados tem que ter o selo tem que ocupar 3% do frontal quando tem 2 nutrientes. E a fonte mínima é de 9, máxima de 15 pontos. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar lá o selo de alta gordura e alto açúcar com 3%. Vamos voltar lá no Corel e a gente precisa colocar aqui em cima esse selo FOP. Eu tenho alguns arquivos que eu vou compartilhar também do selo aqui com um selo e também tenho aqui da tabela. Então, o que eu vou fazer? Para calcular aqui o selo FOP, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo que eu falo só sobre esse assunto, como calcular o selo FOP manualmente. E vou deixar um segundo vídeo de quem tem aí a assinatura da Adobe. O Adobe Illustrator tem um gerador de selo automático. Pois é, teve lá uma empresa ou um profissional liberal criou lá um plugin que gera o selo automaticamente. Basta você colocar a largura e a altura que ele vai multiplicar e criar o selo. Nossa, me ajudou demais esse ano aqui, porque eu fiz muita embalagem que eu precisei calcular o selo, e no comecinho lá, quando saiu essas novas regras, era um Deus nos acuda ficar toda hora lá calculando o selo. Então, depois que eu descobri isso, eu compartilhei lá no canal, e eu vou deixar esses 2 vídeos aí para vocês. Acessa eles lá depois, antes de fazer a embalagem de vocês. Se vocês não sabem como calcular o selo, que lá tem como calcular manualmente e como fazer para instalar o plugin para quem tem aí a assinatura do Adobe Illustrator, né, do Creative Cloud. Quem tem o Adobe Creative Cloud consegue instalar o plugin aí no Illustrator original para fazer automaticamente, que é o que eu vou fazer agora aqui. Então, depois o link vai estar lá dos 2 vídeos, como faz o cálculo e como instala, aqui embaixo. Acessa lá. Então vamos lá. Eu vou pegar e vou fazer no Illustrator o nosso selo aqui com 2 nutrientes. Olha só como é bem fácil utilizando aqui o Illustrator. Você vai vir aqui na janela, extensões, FOP Design. E aqui no FOP Design eu vou colocar lá
15,6, que é a largura do frontal da nossa embalagem, por 19, que é a altura do frontal da nossa embalagem. E vou somente clicar aqui para adicionar o nutriente de açúcar, né, açúcar e gordura. E vou clicar aqui em inserir FOP. Ele vai pegar e vai gerar automaticamente várias opções de selo para utilizar. Olha só que bem fácil aqui. Vale muito a pena ter lá esse plugin no Illustrator, instalado no Illustrator, para quem trabalha com embalagens e precisa ficar aí toda hora calculando o selo. Então aqui ele me dá várias opções aqui do selo para eu utilizar na minha embalagem e já com tudo calculado, olha lá, com os dois, falando, né, da área frontal aqui, ele pega, ele já calcula. Aqui, por exemplo, esse aqui que ele faz um embaixo do outro, né, uma escadinha ali do alto em açúcar adicionado e do gordura saturada. Ele fala aqui da área principal do frontal e a área reservada, olha lá, que tem que ter 8,89 centímetros quadrados aí o selo frontal. E aqui embaixo ele fala qual é a medida que esse selo frontal tem. Ele tem que ter lá 2,74 por 3,25 para ele, daí multiplicando, dá os 3% que fala lá naquela regrinha que tem aqui nessa apresentação. Então, você seguindo esses passos, você não vai errar na hora de colocar o selo frontal nas embalagens de alimentos aí com as novas regras da Anvisa. E então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vou salvar esse arquivo aqui em PDF e voltar lá no meu Corel para inserir na minha embalagem. Já voltei aqui no meu Corel e abri lá o FOP que a gente gerou lá no Illustrator em PDF. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ver qual desses aqui se encaixa melhor lá no frontal da minha embalagem. Esse escadinha, esse muito comprido, eu acho que não vai ficar legal. Acho que vai ficar legal esse daqui que é tipo um L, né? Vamos copiar ele. E você que vai fazer aí no formato manual, para multiplicar a altura versus a largura desse selo tipo L aqui, você pega o total dele, tá, pessoal? Você vê aqui que ele calcula. Se eu selecionar aqui ele, vocês vão ver aqui na medida lá, ó, aqui, você vê aqui embaixo tá escrito FOP, são as dimensões dele. Tá selecionado, ele tem esses 4,59 centímetros por 1,94 de altura, que dá 3%, que é o que tem lá naquele PDF da apresentação, que é a regrinha, 3%, entendeu? Então, você vai ter que fazer o cálculo aí se você estiver fazendo manualmente. Eu, como fiz direto aqui pelo Illustrator, eu vou só apenas copiar ele aqui. Então, sempre pega a altura total pela largura total. Mesmo que tenha ali um espaço em branco, ele calcula o total. Quando você vai calcular o centímetro, a área quadrada, você tem que calcular o tamanho total da largura, mesmo que falta um pedaço ali, pela altura total. Vou dar o Ctrl C aqui e vamos voltar lá na embalagem da rosquinha. Agora vou dar o Ctrl V aqui e vamos colocar ela lá em cima no canto direito, pessoal. Ela vai encaixar aqui certinho. Por isso que eu já tinha visto ali que as outras opções não ia ficar legal ali, ia ficar muito compridão lá, ia chamar muita atenção pro selo ali. Então, encaixei ela ali em cima. Outro detalhe muito importante, pessoal, o selo frontal tem que ficar da metade para cima da embalagem. A regra é ficar da metade para cima. Você pode colocar em qualquer lugar, desde que seja da metade do frontal do rótulo para cima. E aí não tem problema. Se você colocar da metade para baixo, vai dar problema. Tem que colocar da metade para cima. Então, com isso a gente incluiu ali o selo frontal, pessoal. O selo FOP aí, o selo, a tabela nutricional frontal. Dessa forma aqui. E agora a gente precisa incluir a tabela nutricional do verso. Então, aqui também eu vou disponibilizar para vocês uma tabela que eu baixei do próprio site da Anvisa. Vou deixar os links também aí na descrição. Eu vou pegar essa tabela aqui do formato padrão. Por que eu vou pegar
a tabela do formato padrão, porque no caderno lá de perguntas e respostas da Anvisa e na apresentação e na IN 75 também, as regras falam que a gente tem que usar a tabela padrão primeiro, tem que testar primeiro a tabela padrão na embalagem. Não pode utilizar uma tabela reduzida numa embalagem grande. A tabela reduzida é quando esgota aí as suas tentativas de usar a tabela padrão, aí você pode utilizar a tabela reduzida. Do contrário, pessoal, se tem espaço para colocar a tabela padrão, você tem que colocar a tabela padrão. Então vou dar o Ctrl V aqui da tabela padrão e vou encaixar ela aqui no lugar da tabela antiga. Vou clicar aqui na tecla F2 para acionar a lupinha do zoom e aproximar ali da tabela. Então você vê que ela é bem diferente da tabela antiga. Eu vou pegar aqui, não vou colocar valores aqui, pessoal, porque eu só tô exemplificando. Então essa aqui é a tabela padrão completa. Então você vai usar essa tabela aqui. Você só vai alterar a tabela se o seu cliente, engenheiro ou engenheira de alimentos ou empresa regulatória falar que pode. Se ele falar que pode usar lá, reduzir, que tem aquela inscrição lá de não contém quantidades significativas de tal nutriente, ele que tem que falar, seu cliente ou engenheiro de alimento ou empresa regulatória. Eles é que vão fazer a aprovação junto à Anvisa e eles que falam o que você pode reduzir ou não. Então, se eles falar que pode colocar esse termo e tirar aqui da tabela lá gorduras totais ou açúcares ou outro nutriente, aí você faz e adapta conforme ele falou. Do contrário, você deixa a tabela completinha aí com todos os valores, inclusive os valores da tabela, ele que vai falar, as porções. Tudo é o cliente, engenheiro de alimento ou empresa regulatória que vai falar para você o que você tem que colocar. Então aqui eu não vou colocar nada porque eu só estou exemplificando aqui para vocês. Então não vou nem me preocupar com isso. Vou deletar aqui a tabela antiga e vou centralizar agora aqui a tabela nova. Então a tabela nova aqui, encaixadinha aqui, eu consegui encaixar a tabela padrão dentro aqui da planta técnica que tinha aqui a embalagem da Rosquinhas. Então cabe certinho ali a tabela nutricional nessa embalagem aqui, que ela é grande. Então se fosse uma embalagem menor que não coubesse a tabela ali, aí sim você poderia utilizar o formato reduzido. E o que é isso, formato padrão e formato reduzido? Lá na apresentação, que eu vou lá deixar compartilhada com vocês, se vocês forem na página 4, tem aqui do lado esquerdo é o formato padrão que você pode utilizar a tabela lá. Ela tem que ter uma fonte de 10 pontos na inscrição informação nutricional, 8 pontos aqui nos porções e aqui nos valores dos nutrientes, e lá embaixo onde tem o percentual pode ser 6 pontos. No formato reduzido, a informação nutricional tem que ter 8 pontos e o que vier abaixo tem que ter 6 pontos. Esse é o formato reduzido. E também tem uns padrões que tem no próprio site da Anvisa, que eu também baixei e converti para o Corel, e eu vou deixar aí para vocês baixarem também. Tem aqui esses formatos aí padrão prontinho também, eu vou compartilhar com vocês. Não distorçam esses formatos aqui. Quando for pedido lá para você utilizar lá o não contém quantidades significativas, não altera tamanho de fonte, não altera a proporção, não altera o espaçamento. Você só exclui aquela linha que você não vai precisar, adapta a tabela, mas sempre mantendo as mesmas proporções que eles disponibilizaram lá no site deles, que é esse que eu vou compartilhar com vocês, e na dúvida eu vou deixar o link também, você entra lá, baixa direto do site deles o link que tem as tabelas padrões lá que eles deixaram lá pra gente utilizar. Não modifica isso também. Então, pessoal,
É sobre isso que eu estava falando aí, formato padrão, formato reduzido. Aqui, se você ver aqui no arquivo que eu converti, eu deixei lá já até com as marcações aqui. A primeira da esquerda, formato padrão, o qual fonte que tem que usar e quais são os tamanhos. Aqui no meio, formato reduzido. Então, já tem aqui o formato reduzido também. Aqui do lado direito tem o formato reduzido abreviado. Só que daí também é o seu cliente, engenheiro de alimento ou empresa regulatória que vai falar que você pode utilizar. Você pode até perguntar se pode, mas é ele que fala o que você pode utilizar ali, o que você pode reduzir e abreviar. Não vão fazer por conta própria, pessoal. E tem aqui abaixo também a tabela aqui no formato padrão, ela no formato de texto, né, por extenso ali, texto corrido. E nas outras páginas aqui eu também colei as outras tabelas aí, os outros padrões de tabela que eles disponibilizaram para vocês pegarem aí também direto em vetor no CorelDRAW editável. Como é fonte Arial ou Helvetica, uma fonte aí padrão, vocês não vão ter problemas em abrir esse arquivo aqui e trocar fonte. Vai estar certinho para vocês editarem aí e utilizar na embalagem de vocês. Então, peguei, colei aqui a tabela nutricional nova na embalagem. E uma coisa importante, pessoal, ingredientes e alérgicos tem que ser sempre aqui próximo da tabela nutricional, não pode ficar lá do outro lado. Então, quando vocês fizerem aí a adaptação da tabela nutricional, coloca já o ingrediente pertinho aí e os alérgicos pertinho da tabela nutricional. Não pode ficar do outro lado da solda, que nem é no caso aqui dessa embalagem de rosquinha. Eu fiz também aqui o mockup digital, dá para ver melhor aqui o que eu tô falando. Se você ver aqui na parte de trás da embalagem, tem uma solda aqui no meio quando ela está fechada, pronta para ir para o supermercado. Então, a tabela nutricional está aqui do lado direito da solda. O ingrediente tem que estar nessa parte aqui. Ele não pode estar lá no outro lado da solda. Isso é uma outra regra também que você tem que prestar atenção na hora de fazer a adaptação aí. Então, você vai pegar e colocar a tabela nutricional, logo em seguida os ingredientes, logo em seguida os alérgicos. Se não couber embaixo, você pode colocar também nas laterais aí, nas laterais ou embaixo. Tem que estar próximo à tabela nutricional. Não tem problema se tiver do lado aí, ela escrito em pé, né, que aqui está na horizontal, você colocar na vertical ali os ingredientes e os alérgicos, mas tem que estar no mesmo plano ali, não pode estar do lado de lá da solda. E aí, pessoal, depois que vocês fizerem toda a adaptação aí, a gente vai pegar e vai mandar lá para o nosso cliente para ele mostrar lá, enviar para o engenheiro de alimento ou empresa regulatória dele e mandar para aprovação lá da Anvisa. Só que você vai ter que pôr todas as medidas aí para eles conseguirem conferir. Colocou todas as medidas aí que você vai mandar para aprovação do seu cliente, engenheiro de alimento ou empresa regulatória. Olha só, aqui na tabela nutricional eu coloquei aqui do lado, lá, 10 pontos, 8 pontos, 6 pontos. Se vocês verem lá na tabelinha lá da Anvisa aqui, que eu vou lá compartilhar com vocês, olha lá, 10, 8, 6. Eu usei a tabela padrão conforme é a regra, que cabe a tabela padrão aqui, então eu tenho que usar a tabela padrão. Aqui embaixo, no texto de ingredientes, coloquei lá como é. Todos esses textos aqui tem 10, eu fiz um risquinho ao lado e coloquei lá 10 pontos ali para sinalizar. Aqui no frontal, todas as informações aqui eu coloquei ali do lado, quantos pontos tem todas as fontes. Tudo que é fonte você tem que descrever aí para o engenheiro lá de alimento ou a empresa regulatória fazer a aprovação na Anvisa, pessoal. Coloque toda a marcação aí na hora da aprovação. E o logotipo você coloca o tamanho.
não o tamanho da fonte, coloca o tamanho aí em milímetros ou em centímetros, qual o tamanho dele, porque às vezes não é só o escrito ali, ele tem algum ícone, algum desenho que compõe o logotipo, aí você pega o nome mais o desenho para calcular o tamanho ali da altura e largura dele. Que mais? Aqui do outro lado também, do endereço, foto ilustrativa, tá tudo demarcado aqui, o selo frontal, eu coloquei lá todas as medidas lá que tem lá na hora que gerou, né? Ou quando você for fazer também. E aí eu coloquei aqui a altura, a largura total e a altura total. E qual que é a fonte dele ali, que é a fonte lá original que veio deles lá, então nem mudei. Não mudei nada, eu só encaixei aqui no tamanho que precisava. Como eu gerei direto lá no gerador de selo lá do Illustrator, ele já vem certinho, é só copiar e colar aqui, sem ter que ficar com a dor de cabeça aí de ficar no aumenta, diminui até chegar no tamanho aí que você tem que calcular. E aí sim, depois de fazer todas essas demarcações aqui, você manda lá para aprovação. Mais uma coisa aqui, pessoal, no peso, o pessoal fala que o kg aqui do quilo tem que estar com 2/3, aí muita gente me questiona sobre isso, tem que estar com 2/3 do tamanho do número 1 aqui do 1 kg, mas isso lá na regra que eu vou também compartilhar com vocês aí, 2/3 é o tamanho mínimo. Então eu não gosto de deixar, eu particularmente acho feio quando fica o 1 grande e o quilograma ali menorzinho, eu acho feio esteticamente. Eu prefiro deixar tudo no mesmo tamanho de fonte. Como é o mínimo, o tamanho mínimo é de 2/3. Então o tamanho mínimo é de 2/3. Se você pôr maior, ele não vai estar errado. Então isso também pode fazer aí que não vai estar errado. Vai estar um arquivo todo prontinho, demarcado para fazer a aprovação aí com o engenheiro, engenheira de alimento ou empresa regulatória do seu cliente aí, para ficar tudo perfeito lá na hora de apresentar para a Anvisa e ser aprovado aí para finalizar e ir direto para impressão. E aí, pessoal, gostaram de mais esse vídeo aqui do canal? Já deixa aquele like para mim aí. E se você tem algum amigo que quer aprender mais, quer saber mais como fazer aí para incluir tabelas, selo frontal, fazer rótulos, embalagens, tudo no CorelDRAW como essa que eu fiz aqui, indique esse vídeo para eles. Compartilhe os vídeos do canal com os seus amigos. E se você ficou com alguma dúvida, quiser falar aqui com a gente, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou ter o enorme prazer em falar com todos vocês. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu! Ah, e se você se perdeu aí na hora que eu falei lá da playlist de rótulos e embalagens que tem mais dicas aí sobre as novas regras da Anvisa, eu vou deixar ela aqui do lado. Acessa ela aqui que ela tá bem legal também. Valeu!